Primeira de Samuel, capítulo 19. Saul tenta matar Davi. Saul instigou os seus servos e o seu filho Jonatas a matarem Davi. Mas Jonatas, por causa do seu grande afeto por Davi, contou-lhe os planos de Saul. "O meu pai busca uma oportunidade para matá-lo", disse ele. "Amanhã cedo você precisa de encontrar um lugar para se esconder. Pedirei ao meu pai que saia comigo até o campo e falarei com ele a seu respeito. Então lhe contarei tudo o que conseguir descobrir." Na manhã seguinte, Jonatas falou com seu pai sobre Davi e disse muitas coisas boas a respeito dele. "O rei não deve pecar contra o seu servo Davi", disse Jonatas. "Ele nunca fez nada para prejudicá-lo, sempre o ajudou como pôde. O Senhor se esqueceu da ocasião em que ele arriscou a vida para matar o guerreiro filisteu, e assim o Senhor deu grande vitória a Israel. Certamente o Senhor se alegrou naquela ocasião. Então, por que pecar matando um homem inocente como Davi? Não há motivo algum para isso." Saul atendeu Jonatas e disse: "Tão certo como o Senhor vive, Davi não será morto." Depois, Jonatas chamou Davi e contou-lhe o que havia acontecido. Em seguida, levou Davi até Saul, e Davi voltou a servi-lo como antes. Houve guerra novamente, e Davi conduziu as tropas contra os filisteus. Ele os atacou e os derrotou com tamanha fúria que eles bateram em retirada. Um dia, porém, quando Saul estava sentado em casa com uma lança na mão, outra vez o espírito maligno enviado pelo Senhor se apoderou dele. Enquanto Davi tocava sua harpa, Saul atirou a lança em sua direção, mas Davi se desviou e a lança encravou na parede. Naquela mesma noite, Davi fugiu e conseguiu escapar. Mical salva a vida de Davi. Saul enviou soldados para vigiar a casa de Davi e matá-lo quando ele saísse na manhã seguinte. Mical, porém, a esposa de Davi, o alertou: "Se você não fugir esta noite, pela manhã estará morto." Então ela o ajudou a descer por uma janela, e ele correu e escapou. Em seguida, Mical pegou um ídolo do lar, colocou-o na cama, cobriu-o com um cobertor e pôs uma almofada de pelos de cabra na cabeceira. Quando os oficiais de Saul vieram prender Davi, Mical lhes disse que ele estava doente e não podia sair da cama. Saul, porém, enviou os oficiais de volta para prenderem Davi. "Tragam-no aqui, com cama e tudo, para que eu o mate", ordenou. Mas quando chegaram para levar Davi, descobriram que na cama havia apenas um ídolo do lar, com uma almofada de pelos de cabra na cabeceira. Saul perguntou a Mical: "Por que é que você me traiu e deixou o meu inimigo escapar?" "Fui obrigada a deixá-lo fugir", respondeu Mical. "Ele ameaçou matar-me se eu não o ajudasse." Assim, Davi escapou e foi a Ramá para encontrar-se com Samuel e contou-lhe tudo o que Saul havia feito. Então Davi foi morar com Samuel em Naiote. Quando Saul foi informado de que Davi estava em Naiote, em Ramá, enviou oficiais para o prenderem. Chegando lá, viram Samuel à frente de um grupo de profetas que profetizavam. Então o Espírito de Deus se apoderou dos oficiais de Saul e eles também começaram a profetizar. Quando Saul ouviu o que havia acontecido, enviou outros oficiais, mas eles também profetizaram. A mesma coisa aconteceu com um terceiro grupo. Por fim, o próprio Saul foi a Ramá e chegou
ao grande poço no lugar chamado Seco. Onde estão Samuel e Davi? Perguntou ele. Alguém informou. Estão em Naiote, em Ramá. Mas no caminho para Naiote, em Ramá, o Espírito de Deus veio até mesmo sobre Saul, e ele também profetizou até chegar a Naiote. Saul rasgou as suas roupas e, despido, deitou-se no chão o dia todo e a noite toda, profetizando na presença de Samuel. Por isso surgiu o ditado popular: acaso Saul também é profeta? Capítulo 20. Jonatas ajuda Davi. Davi fugiu de Naiote em Ramá e se encontrou com Jonatas. O que eu fiz? Disse Davi. Qual é o meu crime? Que pecado cometi contra o seu pai, para que ele esteja tão decidido a matar-me? Isso não vai acontecer, respondeu Jonatas. Você não será morto. Ele sempre me conta tudo o que pretende fazer, até mesmo as coisas de pouca importância. Sei que o meu pai não me esconderia algo dessa natureza. Não é assim? Então Davi fez um juramento diante de Jonatas. Seu pai, sabendo muito bem da nossa amizade, disse a si mesmo: não contarei a Jonatas, ele ficaria magoado, mas, tão certo como vive o Senhor e como você mesmo vive, eu estou apenas a um passo da morte. Jonatas perguntou: o que eu posso fazer para ajudá-lo? Davi respondeu: amanhã celebraremos a festa da lua nova. Sempre me sentei com o rei para comer nessa ocasião, mas amanhã me esconderei no campo e ficarei ali até o entardecer do terceiro dia. Se o seu pai perguntar aonde estou, diga a ele: Davi insistiu que eu o deixasse ir para casa, em Belém, participar do sacrifício que toda a família dele oferece a cada ano. Se ele disser: está bem, então você saberá que não corro perigo. Mas se ele se enfurecer, você saberá que ele está decidido a fazer-me mal. Mostre-me a sua lealdade como amigo, pois assumimos um compromisso solene diante do Senhor. Se por acaso você acha que cometi alguma ofensa contra o seu pai, mate-me você mesmo, aqui e agora. Não é necessário entregar-me ao seu pai. Nunca, exclamou Jonatas. Você sabe que, se eu tivesse qualquer suspeita de que o meu pai planeja matá-lo, avisaria você no mesmo instante. Então Davi perguntou: como saberei se o seu pai ficou irado? Jonatas respondeu: venha ao campo comigo. E os dois foram juntos para lá. Então Jonatas disse a Davi: prometo diante do Senhor, o Deus de Israel, que amanhã, ou no máximo depois de amanhã, a esta hora, conversarei com meu pai e avisarei você logo de seguida do que ele pensa a seu respeito. Se ele falar a seu respeito de modo favorável, informarei você. Mas se ele estiver irado e quiser matá-lo, que o Senhor me castigue severamente se eu não avisar você, para que possa escapar em segurança. Que o Senhor esteja com você, como esteve com o meu pai. E que você me trate com o amor leal do Senhor enquanto eu viver. Mas se eu morrer, trata a minha família com esse amor leal, mesmo quando o Senhor eliminar da face da terra todos os seus inimigos. Então Jonatas assumiu um compromisso solene com Davi e sua descendência e disse: que o Senhor destrua todos os inimigos de Davi. E Jonatas fez Davi reafirmar o seu juramento de amizade, pois Jonatas o amava como a si mesmo. Então Jonatas disse: amanhã celebraremos a festa da lua nova.
darão por sua falta quando virem que o seu lugar à mesa está vazio. Depois de amanhã, ao entardecer, vá ao lugar onde se escondeu antes e espera ali, junto à pedra de Ezel. Eu sairei e atirarei 3 flechas para o lado da pedra, como se atirasse num alvo. Então mandarei um ajudante trazer de volta as flechas. Se você me ouvir dizer a ele: as flechas estão deste lado, saberá, tão certo como vive o Senhor, que tudo está bem e que não há perigo algum. Mas se eu disser a ele: vá mais para a frente, as flechas estão adiante, significa que você deve partir de imediato, pois o Senhor o manda ir embora. E que o Senhor nos ajude a preservar para sempre o forte laço de amizade que existe entre nós. Então Davi se escondeu no campo, e quando começou a festa da lua nova, o rei sentou-se para comer. Ocupou o seu lugar de costume, encostado à parede, com Jonatas sentado diante dele e Abner ao seu lado. O lugar de Davi, porém, ficou vazio. Saul não disse nada sobre isso naquele dia, pois pensou: deve ter acontecido algo que deixou Davi cerimonialmente impuro. Mas quando o lugar de Davi também ficou vazio no dia seguinte, Saul perguntou a Jonatas: por que é que o filho de Jessé não veio para a refeição, nem ontem, nem hoje? Jonatas respondeu: Davi pediu-me com insistência para ir a Belém. Disse: por favor, deixe-me ir, pois a nossa família oferecerá um sacrifício na cidade. Meu irmão exigiu que eu estivesse presente. Portanto, peço que me deixe ir ver os meus irmãos. Por isso ele não está aqui à mesa do rei. Saul se enfureceu com Jonatas e disse: seu traidor, filho de uma prostituta, pensa que não sei que você quer que ele seja rei para sua própria vergonha e da sua mãe. Enquanto esse filho de Jessé viver, você jamais será rei. Agora vá buscá-lo para que eu o mate. Por que ele deve morrer? Perguntou Jonatas ao seu pai. O que é que ele fez? Então Saul atirou a sua lança contra Jonatas, com a intenção de matá-lo. Assim, Jonatas viu que o pai estava mesmo decidido a matar Davi. Enfurecido, Jonatas levantou-se da mesa e, durante o segundo dia da festa, recusou-se a comer, frustrado pelo modo como o pai havia desonrado Davi publicamente. Na manhã seguinte, como combinado, Jonatas foi ao campo e levou consigo um ajudante para apanhar as flechas. Disse ao ajudante: comece a correr, para que possa encontrar as flechas quando eu as atirar. O ajudante correu e Jonatas atirou uma flecha para além dele. Quando o ajudante estava quase chegando ao lugar onde a flecha havia caído, Jonatas gritou: a flecha está mais à frente. Rápido, não fica aí parado. Então o ajudante apanhou a flecha e correu de volta para o seu senhor. O ajudante não suspeitava de nada. Apenas Jonatas e Davi entenderam o sinal. Então Jonatas entregou o arco e as flechas ao ajudante e ordenou que os levasse de volta à cidade. Assim que o ajudante foi embora, Davi saiu do seu esconderijo no lado sul da pedra de Ezel. Davi se curvou diante de Jonatas 3 vezes, com o rosto em terra. E quando se beijaram e se despediram, ambos choravam, especialmente Davi. Por fim, Jonatas disse a Davi: vá em paz, pois juramos lealdade
um ao outro em nome do Senhor. Que o Senhor nos ajude a preservar para sempre o forte laço de amizade entre nós e entre os nossos descendentes. Então Davi partiu e Jonatas voltou à cidade. Capítulo 21. Davi foge de Saul. Davi foi à cidade de Nob para encontrar-se com o sacerdote Aimeleque. Ao vê-lo, Aimeleque tremeu. "Por que você está sozinho?" perguntou. "Por que ninguém o acompanhou?" "O rei me enviou para tratar de um assunto secreto", respondeu Davi. "Pediu que eu não contasse a ninguém por que é que estou aqui. Eu disse aos meus homens onde podem encontrar-me depois. Agora, o que tem para comer? Dê-me 5 pães ou qualquer outra coisa que tiver." "Não temos pão comum", respondeu o sacerdote, "mas há o pão sagrado, que vocês podem comer desde que os seus homens não tenham se deitado com mulheres recentemente." Davi respondeu: "Nunca permito que os meus homens toquem em mulheres quando saímos numa campanha. E se eles permanecem puros em viagens comuns, quanto mais nesta missão." Uma vez que não havia outro alimento disponível, o sacerdote lhes deu os pães sagrados, chamados de pães da presença, que eram colocados diante do Senhor no santuário. Naquele dia, tinham sido substituídos por pães frescos. Doeg, o edomita, chefe dos pastores de Saul, estava lá naquela ocasião, pois estava cumprindo um ritual diante do Senhor. Davi perguntou a Aimeleque: "Você tem uma lança ou uma espada?" O assunto do rei era tão urgente que não tive tempo nem para pegar uma espada ou outra arma. O sacerdote respondeu: "Tenho apenas a espada de Golias, o gigante filisteu que você matou no vale de Elá. Está enrolada num pano atrás do colete sacerdotal. Pode levá-la, pois não há nenhuma outra arma aqui." "Dê-me essa espada", respondeu Davi. "Não há outra melhor do que ela." Então Davi fugiu de Saul e foi até Aquis, rei de Gate. Os oficiais de Aquis, porém, disseram: "Não é este Davi, o rei da terra de Israel? Não é ele que o povo honra com danças e cânticos, dizendo: Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares?" Davi ouviu esses comentários e teve muito medo do que Aquis, rei de Gate, poderia fazer com ele. Por isso, agiu de modo estranho, fingindo estar louco, arranhando as portas e deixando saliva escorrer pela barba. Por fim, Aquis disse aos seus homens: "Precisavam de me trazer um doido? Temos doidos suficientes aqui. Por que trouxeram alguém assim aqui ao meu palácio?" Capítulo 22. Davi na caverna de Adulão. Davi fugiu de Gate e se escondeu na caverna de Adulão. Quando souberam disso, os seus irmãos e parentes foram encontrá-lo ali. Logo, outros começaram a chegar, pessoas aflitas, endividadas e descontentes. Davi acabou se tornando o líder de cerca de 400 homens. Mais tarde, Davi foi a Mispa, em Moabe, e pediu ao rei: "Por favor, permita que o meu pai e a minha mãe morem aqui até que eu saiba o que Deus fará comigo." Assim os pais de Davi permaneceram com o rei de Moabe por todo o tempo que Davi ficou na fortaleza. Certo dia, o profeta Gade disse a Davi: "Deixe a fortaleza
e volte à terra de Judá. Então Davi foi para o bosque de Herete. Saul logo soube da chegada de Davi e dos homens que o acompanhavam. Nessa ocasião, o rei estava sentado com a lança na mão, cercado por seus oficiais, sob uma tamargueira, na colina de Gibeá. Quando ouviu a notícia, Saul gritou aos seus oficiais: Escutem, homens de Benjamim! Por acaso aquele filho de Jessé prometeu campos e videiras a todos vocês? Prometeu torná-los generais e capitães do seu exército? Foi por isso que conspiraram contra mim? Pois nenhum de vocês me informou quando o meu filho assumiu um compromisso solene com o filho de Jessé. Não tiveram pena de mim. Sim, o meu próprio filho, instigando Davi a matar-me, como ele procura fazer hoje mesmo. Então Doeg, o edomita, que estava ali com os oficiais de Saul, disse: Quando estava em Nob, vi o filho de Jessé falar com o sacerdote Aimeleque, filho de Aitube. Aimeleque consultou o Senhor em favor dele. Depois deu-lhe alimento e a espada de Golias, o filisteu. O massacre dos sacerdotes. Então o rei Saul mandou chamar Aimeleque e toda a sua família, que serviam como sacerdotes em Nob, e todos vieram até o rei. Quando chegaram, Saul gritou: Escute, filho de Aitube. Sim, meu senhor, respondeu Aimeleque. Por que é que você e o filho de Jessé conspiraram contra mim? Perguntou Saul. Por que é que você lhe deu alimento e uma espada? Por que é que consultou Deus em favor dele? Por que é que o instigou a matar-me, como ele procura fazer hoje mesmo? Aimeleque respondeu: Ó rei, não existe entre todos os seus servos alguém tão fiel quanto Davi, seu genro. Ele é capitão da sua guarda pessoal e membro muito honrado da sua casa. Com certeza, essa não foi a primeira vez que consultei a Deus em favor dele. Que o rei não me acuse nesta questão, nem a minha família, pois eu não sabia de conspiração alguma contra o Senhor. O rei, porém, disse: Certamente você será morto, junto com toda a família do seu pai. Então ordenou a sua guarda pessoal: Matem estes sacerdotes do Senhor, pois eles são aliados de Davi e conspiraram com ele. Sabiam que ele estava fugindo de mim, mas não me avisaram. Contudo, os homens de Saul se recusaram a matar os sacerdotes do Senhor. Então o rei disse a Doeg: Mate-os você. E naquele dia, Doeg, o edomita, os atacou e ao todo matou 85 sacerdotes, ainda vestidos com as suas túnicas sacerdotais de linho. Depois foi a Nob, a cidade dos sacerdotes, e matou as famílias deles, homens, mulheres, crianças e recém-nascidos, além de todo o gado, jumentos e ovelhas. Somente Abiatar, um dos filhos de Aimeleque, filho de Aitube, escapou e fugiu para juntar-se a Davi. Quando contou a Davi que Saul havia matado os sacerdotes do Senhor, Davi exclamou: Eu sabia. Quando vi Doeg, o edomita, naquele dia, sabia que ele contaria a Saul. Agora sou responsável pela morte de toda a família do seu pai. Fica aqui comigo e não tenha medo. Eu o protegerei, pois a mesma pessoa quer matar nós dois. Comigo você estará seguro.